Shalom Vrachá, Lekulam, Baruch Hashem. Nós vamos hoje, dia 15 de julho, dia 1º de Ave. Vamos aqui fazer um estudo geral desses 9 dias, que antecedem aí, esses 8 dias que antecedem o dia 9 de Ave, que é o dia de maior concentração na questão da destruição do templo. Desde o dia 17 de Tammuz, entramos nos dias temíveis, dias terríveis, e agora estamos chegando no dia 9 de Av, onde é um dia realmente muito, extremamente pesado, espiritualmente pesado, devido a todas as ocorrências que tiveram naquela época, no tempo, relacionado com Jerusalém, o templo sagrado. Nós temos então, em 17 de Tammuz, Israel foi sitiada, e aí então começam as partes mais temíveis de terror daquela época, e até culminar no dia 9 de Ave, que foi o dia da invasão e destruição do templo sagrado em Jerusalém, Então, esses dias nós temos uma diferença de comportamento praticamente em todos os setores da nossa vida, e que nós tratamos esses dias com uma certa precaução em relação à alegria, Diminui-se muito a alegria, Tem várias coisas que nós fazemos no dia a dia comum, mas nesse período a gente vai deixando de fazer para poder respeitar essa data. Realmente é uma data muito triste do calendário judaico, e nós temos que respeitar. Estamos dentro de um circuito hoje, dentro de um circuito de um sistema religioso, em que requer de nós também essa observação, Nós temos um estudo no Shabat que fala que nós somos o templo sagrado de Akadosh Baruch Hu, onde é um Tehillim que diz assim: façamos o homem. Essa é a interpretação da Kabbalah, façamos o homem. E aí esse Tehillim ele tem relação com o antigo templo sagrado Baruch Hashem. Então, quando esse Tehillim chega até nós, nós temos a certeza de que nós somos o templo sagrado de Akadosh Baruch Hu. Tendo estudado a respeito dessa questão, então nós vemos que nós temos aí uma responsabilidade muito grande em relação à nossa vida, à nossa alma, em relação ao templo sagrado, ok? Então, o que acontece todos os dias na nossa vida normal? Estamos constantemente sendo sitiados, tudo à nossa volta acontecendo de uma forma diferente, todos os dias, até chegar o dia de 9 de Av, onde é o dia que realmente o templo é invadido. E aí entra a questão: onde nós estamos preparando a nossa vida, o que nós estamos fazendo para que o nosso entorno, a nossa Yerushalayim, o nosso entorno, o que nós estamos fazendo para proteger, para que as forças negativas não entrem dentro de nós, do templo sagrado, e venham destruir? Lashon Hará, talvez devendo alguma coisa para alguém, talvez ter ofendido alguém, não ter chegado lá e pedido perdão. Como é que a gente está vendo o mundo? Como é que a gente está vendo as pessoas? Então, isso tudo a gente tem que pensar, porque tudo isso faz parte de nós mesmos. Se a gente for pensar numa questão mais ampla, nós mesmos estamos sitiando Yerushalayim. A partir do momento que nós cometemos algum pensamento errado ou ação errada, pensamento, falhação, nós estamos aí sitiando Yerushalayim, ou seja, sitiando o nosso próprio entorno, até que chega um momento que, por algum erro de conduta, alguma coisa mal planejada, uma questão mal resolvida ou pensamento, falhação errado, o templo vai às ruínas. Então isso não pode acontecer, Então nós temos que nos preparar para que
quando chegar 9 de Av agora, o nosso templo não caia. Lógico, tem toda uma programação, um momento de reflexão muito denso para a gente pensar naquele tempo o que aconteceu. Tanto é que nós lemos o livro de Eirá, que é Lamentações. É uma leitura bem densa, realmente bem triste. Muitos dos relatos eles são muito tristes, mas faz parte da nossa caminhada e é justamente um texto que é para fazer uma reflexão. Depois de 9 de Ave, tá tudo bem? Não se faz mais nada? Tudo tranquilo? Não vai mais ficar olhando se a gente está sitiando Jerusalém? Todos os dias. Não é porque uma data vem e vai embora que tudo está resolvido. Não. Todos os dias, como nós falamos aqui no Shabat, todos os dias nós estamos dentro de Bereshit. Todos os dias nós estamos dentro de Noach. Todos os dias nós estamos dentro da Lech Lechá e tudo mais. Todos os dias, todas as parashot fazem parte da nossa vida. Não tem, já estudei a Parashá Pinchas, já ficou para trás. Não. Hoje é Pinchas. Hoje é Bereshit. Hoje é Berhaloterra. Hoje é Itró. Hoje é Razino. Hoje é tudo. Toda a Torá é hoje, em todos os momentos, em todos os setores da vida. Então isso é um pensamento que a gente tem que ter para não deixar sitiar Jerusalém. Não deixar cercar Jerusalém. Não deixar o templo cair. O templo lá em Jerusalém caiu. É uma questão fato real. Hoje traduz para nós, assim como nós não temos mais o templo sagrado, que acontece, não tem mais os sacrifícios, ok? Ok. O que os sábios da Kabbalah fizeram? Compilaram as rezas do Sidur, por exemplo, e colocaram ali a ordem do templo. Então, de toda forma, hoje nós também fazemos Korbanot, os Ketoret, toda essa parte da Torá a gente faz. Todo dia, todo Shabat, né? Então o que acontece? Transfere o templo físico lá em Jerusalém para o nosso templo físico hoje. O nosso ser, nosso pensamento e filiação, a nossa alma, o nosso corpo, né? O nosso pensamento e filiação é o templo sagrado de Akadosh Baruch Hashem. Então, existem várias condutas, vários procedimentos aqui, ocorrências que vêm desde o dia 17 de Tammuz até os dias de hoje, né? Então nós estamos aqui com Shulchan Aruch, né? Fala aqui desde o dia 17 de Tammuz até 9 de Av. Proibição de barbear e cortar cabelo. Desde daquele tempo lá já é uma questão de observação, de observar. Quem pode, né? Lógico, a pessoa trabalha numa empresa e de repente o visual dela é o cartão de visita, né? Então o que acontece? Não vai chegar lá parecendo um urso, né? Não vai chegar parecendo um pedinte, né? Vai ter que, lógico, tudo tem uma conduta, não vai perder o emprego para deixar o cabelo e a barba, né, crescer de forma desordenada. Aqui também fala de partes do banho, cortar a unha. Nesse período, aquelas pessoas estavam lá em Jerusalém, estavam extremamente em pânico. Era um terror psicológico e físico o tempo todo. As pessoas elas estavam preocupadas em se proteger, em fazer algo para poder escapar, sair daquela situação. Então, coisas ficavam para trás. Vou cortar cabelo? Não. Vou fazer a unha? Vou comprar roupa nova? Não tinha esse pensamento. O pensamento era rezar. O pensamento era falar com a Kadosh Baruch Hu. O que eu faço, Kadosh Baruch Hu? O que está acontecendo aqui? Para onde eu vou?
As pessoas não estavam preocupadas com a aparência, estavam preocupadas em sair daquela situação, né? Mas aí transfere tudo para os dias de hoje, que são várias interpretações. A Torá tem mais de 70 interpretações. Então eles vão trazendo as condutas daquele tempo, né? Tem muitas coisas que são relacionadas à mulher quando está grávida, quando em relação a quem está enfermo, né? Então tem muita coisa, coisas de trabalho, né? Circuncisão, então tem muitos detalhes aqui. Circuncisão, e tem muitas partes aqui que nós vamos pular, porque nós não temos isso hoje. Por exemplo, circuncisão de um bebê nesse período. Nós não temos nenhum bebê agora para fazer a circuncisão, ok? Então não tem por que pegar essa parte agora. Nós vamos pegar as partes mais fundamentais, o que a gente vai praticar mesmo, tá? Lembrando que nesse período, desde 17 de Tammuz até 9 de Av, não tem alegria, só em Shabat. Shabat é um dia exclusivo, é uma blindagem, é um escudo. Mas no dia 17 de Tammuz até 9 de Av, sem música, sem alegria, porque tem que se concentrar, tem que estar observando o templo sagrado, tem que estar observando quem é que está querendo sitiar Jerusalém, né? Então aqui, ó, véspera de 9 de Av, começando aqui, né, no Shulchan Aruch. Então vai falar de circuncisão e resgate do primogênito, né? Quando ocorre a circuncisão e resgate do primogênito, na véspera de 9 de Av, a refeição festiva deve ser feita antes do meio-dia. Sim, são requisitos para um dia específico, né? Então, quem é primogênito precisa sim fazer o jejum do primogênito, fazer o resgate do primogênito, né? Nós temos aqui no dia 9 de Av, na véspera do dia 9 de Av, só para a gente já começar a mentalizar e preparar a agenda, na véspera de 9 de Av, vai cair na quarta-feira. Então, quarta-feira à noite, véspera de 9 de Av, leitura de Eirá à noite. O jejum, ele dá-se o início às 17h40, ou seja, 5h40 da tarde, ok? E termina na quinta-feira, às 18h05, ou seja, 6h05 da tarde, né? Então, é importante gravar esses horários para poder cumprir com essa missão, com essa meta. Passear e estudar. A pessoa não deve passear na véspera de 9 de Av. É costume não estudar Torá a partir da tarde da véspera, à exceção de assuntos que podem ser estudados no próprio 9 de Av. Então, assim, estudar alguma coisa de Torá na véspera do dia 9 de Av? Não, qualquer assunto não. Mas estudar assuntos relacionados ao 9 de Av. Aí, beleza. Passear? Não, não é tempo de passear. É tempo de reflexão. Por quê? Porque o passeio traz momentos de alegria, e não são momentos de alegria. Se nós formos pensar na destruição de um templo sagrado, de Akadosh Baruch Hu, é motivo de alegria? É motivo de alegria quando uma pessoa ela perde essa conexão com Hashem. Perder a conexão com Hashem é a mesma coisa que o templo sagrado tivesse sido destruído. É a mesma proporção. Então é motivo de alegria perder essa conexão, deixar de ter essa conexão? Não, não é. Passear na véspera de 9 de Av, em 9 de Av, não é recomendável, não é para ser feito. A última refeição antes do jejum. Há várias leis específicas acerca da última refeição antes do jejum. É correto comer uma refeição comum antes da minhá e depois rezar. Não se recita Tahanum, porque 9 de Av é chamado Meod, conforme está escrito. Ele chamou um Meod contra mim. Está em Lamentações 1:15. Sentamos no chão próximo do escurecer.
para fazer a refeição antes do jejum. Não é necessário tirar sapatos de couro. 3 homens não devem sentar juntos, para que não tenham obrigação de recitar Zimun. Então se come pão com ovo cozido duro e frio. O pão é comido com um pouco de cinza. É preciso atentar de parar de comer enquanto ainda é dia. Então assim, olha só, veja, ovo duro, pão, ovo duro e frio e pão com cinzas. Isso tudo para lembrar a destruição do templo sagrado, para ter uma dimensão do que aquele povo passou naquela época. Bom, se a gente vai entrar numa questão de que as almas, elas vão e voltam, quem sabe a nossa alma não estava lá naquela época. Se nós estamos na Torá hoje, pode ser que nossa alma estava lá naquele tempo, naquela época. Mesmo porque alguns rabinos dizem que nós temos alma judia, nós que não somos judeus de carteirinha, vamos dizer assim, nós não temos alma judia, nós temos alma judia, nós somos judeus de carteirinha, mas temos alma judia. Que nós estamos fazendo o resgate dos nossos antepassados. Alguém no passado, da nossa família, ou até mesmo a nossa alma, tinha contato direto com a Torá. Passando os tempos, as gerações, isso foi se perdendo. E nós hoje estamos nesse sistema da Torá, de buscar a Torá, estudar Kabbalah. Então, não é à toa. Não é porque é bonito. Não é porque é moda. Não. É porque a nossa alma realmente tem uma conexão totalmente plena e forte com a Torá, com a Kadosh Baruch Hu. Então, assim, quem puder, faz como está aqui escrito no Shulchan Aruch. Vai sentar no chão, ou o mais próximo do chão possível, para fazer a refeição. Essa refeição é na hora da tarde, na véspera, né? Ou seja, no dia 22 de julho, né? Que seria 8 de Ave, no dia 22 de julho, senta-se já o mais perto do chão, faz a refeição. Se tiver uma reunião com homens, né, com mais de 3 homens, não sentam um perto do outro, para não ter a obrigação de fazer o zimun, que é um motivo de alegria, é um motivo de comemoração quando tem o zimun, tá bom? Jejuar na véspera de 9 de Ave. A pessoa tem o costume de jejuar na segunda-feira e na quinta-feira, que ocorre na véspera um jejum e em um desses dias. Deve solicitar anulação da promessa. Então, se a pessoa tem uma promessa que ela jejua sempre de segunda e quinta, como 9 de Ave vai cair na quinta-feira, pede permissão a Kadosh Baruch Hu e anula o tempo desse jejum comum, que a pessoa fez essa promessa para Hashem, anula, porque o 9 de Ave é primordial, né? Final da tarde, durante o crepúsculo vespertino, vigoram todas as proibições referentes ao 9 de Ave. Portanto, é necessário descalçar sapatos de couro antes do pôr do sol. Baruch Hashem. Então, veja, 9 de Ave, como é que acontece? Já na véspera, né, na noite ali, já não usa mais sapato de couro, não usa cinto de couro, não vai tomar banho, não vai colocar cinto de couro, não vai se arrumar, nada. Com a roupa que está no corpo, é a roupa que vai ficar até o dia 9 de Ave, até depois de um determinado período. Oração da noite. Jejum de 9 de Ave é a oração da noite. A oração da noite é Errar, Lamentações, o livro todo, tá? No dia 22, que é na quarta-feira, à noite, vai fazer Arvit, o mais perto do chão, sentado no chão. A hora que tem que levantar, levanta, mas já fica numa posição mais não altivo, né? Não assim como a gente fica normalmente, que a gente reza mais em pé, mais ereto, não, mas vai ficar mais comedido, então. E depois, às horas de sentar na cadeira, vai sentar no chão.
Lembrando que não vai estar calçado com couro, nada de couro, nada confortável. 9 de Av é um dia totalmente desconfortável, é fora do comum, que é para a alma sentir, para o corpo sentir realmente esse dia e lembrar que esse dia nunca mais pode se repetir. Nunca mais pode se repetir, né? Incômodo e desconforto ao dormir de noite. A pessoa deve dormir de uma maneira desconfortável. Por exemplo, se ela tiver costume de dormir com 2 travesseiros, que ela durma com um só. Ou seja, né, na noite, na noite de já entrando na noite mesmo de 9 de Ave, que é na quarta-feira à noite, deve-se dormir o mais próximo do chão, bem desconfortável, o mais desconfortável possível, né? E procurar diminuir tudo que tem de conforto. Não vai deitar na cama, quem tiver problema de saúde, quem tiver uma condição que não dá para fazer, não faça, não é obrigado. Vai fazer de acordo com a sua possibilidade, dentro daquilo que você consegue fazer. Se começou a fazer, Hashem, eu vou fazer, mas vai chegar uma hora que eu acho que eu vou ter que parar. Conversa com Hashem, faz o seu acordo com ele, mas procure cumprir o período todo. Agora, se tem problema de saúde, não dá para cumprir o período todo, não faça, não force. Não é agradável aos olhos de Akadosh Baruch Hu a pessoa se forçar a fazer algo e passar mal. Vai para o hospital, vai tomar remédio, não é isso. Akadosh Baruch Hu não quer isso. O que ele quer é o seguinte: vai fazer? Faz. Qual é o seu limite? Chegou um limite aqui que, Hashem, tá pesado. Eu acho que eu cheguei no meu limite. Conversa com ele, para ali, tá? E tá tudo certo. É melhor do que tentar forçar a barra e atrapalhar toda a sua caminhada e de outras pessoas da família. Principalmente se a família não segue. Se a família não segue, fica pior ainda, passar mal, sabe? Vai causar transtorno. As pessoas não vão entender. Para que você faz isso? Por que você foi fazer? Será que Deus quer isso mesmo de você? Imagina eu ter que ouvir isso aí? Então não faça. Vai fazer dentro do seu limite. Quem puder fazer até o fim, faça. Quem não puder, entrega. Tá bom? Ok, Baruch Hashem. Para quem coloca tefilim, não coloca tefilim. Talit Gadol. Também não veste Talit Gadol, os homens, né? Isso é mais referindo aos homens. Tefilim Talit Gadol no dia 9 de Ave, esquece, não vai pôr, tá bom? Só vai pôr à tarde. Depois à tarde pode colocar, quando vai fazer Minha, aí pode colocar o tefilim, pode colocar o Talit, mas é mais à tarde, né? Tá bom, Baruch Hashem, que nós estamos fazendo um resumo. Para quem está de luto, o enlutado pode ir à sinagoga à noite e de dia e permanecer até depois da recitação do Kinot. Ele também pode receber uma aliá e até ler a Haftarah. Isso aqui é mais para a sinagoga, tá bom? E quem está enlutado. Vamos lá, estudar Torá em 9 de Ave. O estudo da Torá alegra o coração, conforme foi dito. Os preceitos de Deus são corretos, alegram o coração. Tehillim 19, 9. Portanto, é proibido estudar Torá em 9 de Ave, com exceção dos assuntos que entristecem o coração. Por exemplo, as partes negativas do livro de Jeremias, Emiarro, devem ser omitidas, os trechos de consolo. As partes negativas concernentes a outros povos também. Também é permitido estudar o livro de Iov, que é Jó, o Midrash sobre o livro de Lamentações e o Talmud, capítulo Elu Megalrim, que trata de leis do enlutado e de quem foi banido com ostracismo, né? Então, assim,
Estudar Torá traz alegria. Então, o que vai estudar? As partes que vai falar somente de 9 de Ave. Vamos ver agora, ó. Tomar banho e abluir as mãos em 9 de Ave. É proibido lavar-se no 9 de Ave, tanto com água quente como com água fria, né? É proibido até pôr os dedos na água. Entretanto, só está proibida uma lavagem por causa do prazer. Portanto, é permitido abluir as mãos de manhã. No entanto, é preciso atentar de só abluir os dedos, já que ali é indispensável por causa do espírito de impureza que paira sobre eles. Então, o que acontece? Nós já sabemos que durante a noite a nossa alma sobe para o Shammai para estudar Torá, Baruch Hashem, e depois, enquanto ela está lá estudando Torá, o corpo está sendo usado por forças negativas, absorvendo o que ainda há de luz divina no corpo. Quando a nossa alma volta, essas entidades negativas são expelidas, ela expande, a alma expande, e essas entidades negativas elas vão ficar acumuladas nas pontas dos dedos, entre a unha, debaixo da unha e a ponta do dedo, tanto da mão como dos pés. Como os pés a gente não usa para fazer nada, mas sim as mãos, nós coçamos o olho, a boca, o nariz, o ouvido, passamos a mão no corpo, não. Então não se pode deixar esses elementos, essas entidades ali naquele local. O comum que nós fazemos aqui no Netilat Yadayim é a lavagem completa das mãos, desde o pulso até as pontas dos dedos, ok? Nesse dia de 9 de Ave, somente as pontas dos dedos. Por quê? Porque é ali onde habitam os seres de impureza. Então, é necessário, sim, abluir os dedos das mãos, tá? Para que a gente possa manusear um livro, para que a gente possa coçar partes do corpo, olho, nariz, essas coisas. Então, para que a gente possa ter os dedos livres desses espíritos de impureza, o Hashem. Após o leve enxugamento das mãos, mas ainda deixando úmidas, é passado o dedo nos olhos. Se os olhos estiverem com secreção, a pessoa costuma lavá-los com água, isso é permitido. Então, se tem lá uma secreção nos olhos, né? A pessoa dormiu, se conseguiu dormir, vai ter uma certa secreção nos olhos, e aí então é preciso removê-las. Ainda com os dedos úmidos, né, um pouco úmidos, vai fazer a limpeza dos olhos. Agora, se essa limpeza não foi suficiente, que tiver que lavar os olhos, então lembre-se, não vai molhar a mão, vai molhar as pontas dos dedos e vai limpar os olhos. Só isso, mais nada. Não vai escovar os dentes também, tá? Para que não haja... Também gera prazer, limpeza bucal, né? Então não vai fazer isso. Similarmente, quando a mão estiver suja, de lama ou similar, é permitido lavar a parte suja. Também é permitido lavar-se um pouco após a evacuação, caso o indivíduo tenha esse hábito. Se a pessoa tem esse hábito de, quando evacuar, lavar, também pode. Então, sempre lembrando, sempre ponta dos dedos, sempre ponta dos dedos. Nada de mão inteira, nada de braço, nada. Não se toma banho, não se escova os dentes, não se lava o rosto. Somente tira o que for necessário e o que é mínimo para tirar. Antes de rezar a oração da Minhá, é permitido lavar os dedos, né? Então, antes de rezar a Minhá, vai lá, lava os dedos para pegar no livro sagrado para poder rezar. Ok. Aqui vai falar do mikve, a gente não tem mikve. Untar-se, importante. É proibido. A proibição de untar-se também só recai para uma untura que causa prazer. Portanto, a pessoa que está ferida ou que precisa por razão medicinais pode untar-se. Ou seja, aqui o untar-se também se refere a passar creme,
a passar desodorante, tudo que seja relacionado a parte de não é estética, é, é a limpeza com creme, com isso, com aquilo, não pode. Agora, se houver um ferimento e a pessoa está tratando, porque precisa passar uma pomada naquele ferimento, está liberado, porque é uma prescrição médica. Agora, desodorante, lógico, a gente já falou que não vai tomar banho, então não vai lavar a cabeça, não vai pôr condicionador, não vai pôr shampoo, não vai... Ok? Agora, levantei, eu preciso pôr um desodorante. Não vai. Eu preciso pôr um batom. Não vai. Eu preciso passar uma sombra, uma luz, fazer sobrancelha. Não vai. Não pode, proibido. Proibido, né? Tanto que os homens também são proibidos de fazer a barba, né? Agora, aquilo que eu falei, vai trabalhar, não vai fedendo. Vai chegar lá com a axila cheirando e incomodando os outros. Não pode, né? Também não dá. Tem que ter bom senso. Tem que ter uma consciência. Não adianta querer fazer algo aqui da Torá e ir lá fora mostrar outra coisa. Chegou lá, fedido, sem escovar dente, maltrapilho, vai trabalhar perto de outra pessoa vai ficar incomodada. Vai começar o questionamento: para que você faz isso? Desculpa, você está me incomodando. Você está cheirando mal. É legal isso? Não é? Levar esse exemplo de Torá para os outros? Não. O que a gente tem que fazer de Torá é falar: olha, eu estou dentro de um dia muito específico, então assim, não vou compartilhar piada, não vou ouvir música, não vou cumprimentar, é um respeito. Explicar para a pessoa a respeito desse dia, a respeito do que se acontece é uma coisa. Agora, chegar lá, fedendo, causando estranheza, isso não é exemplo de Torá, isso não é revelar Kadosh Baruch Hu. Isso aí não é Yeridá, não. Isso aí é Nefesh, aí é problema. Calçar sapatos. Quando a proibição de usar sapatos se refere a sapatos de couro. É permitido calçar sapatos de pano ou outro similar e que não seja revestido de couro. Ou seja, sapato pode ser de pano, pode ser aquele imitação de couro, não couro. Se tiver um pedacinho de couro, esquece, não é para pôr. Posso ficar de pantufa? Pode. Pode ficar de pé de pato, de nadadeira? Pode. Vai trabalhar de nadadeira? Escolha é sua. Não pode causar alegria. As pessoas vão te ver com pantufa, com pé de pato, vai começar a rir, não vai dar certo, né? Então, assim, sapato, essas coisas de couro, nada de couro. Nada de couro. É igual o Yom Kippur. Yom Kippur também é o mesmo preceito. Nada de couro, nada, tudo tecido, né? Então, vamos lá. Relações conjugais. É proibido ter relações conjugais. É correto, inclusive, evitar qualquer contato físico com a pessoa. 17 de Tammuz. Jerusalém foi sitiada. Chega na véspera de 9 de Av. Em 9 de Av, o templo cai. Vai ter relação sexual? É problema, hein? Então, não. Então, casal que está na Torá, já sabe. Olha, não vai poder fazer nada. Não dá. Mas eu saí de Nidá. Segura. Segura. É um dia só. Não são vários dias. São um dia só. Não vai matar ninguém, né? Agora o casal, um é da Torá, o outro não. Vai ter que entrar no acordo. Da mesma forma que eu te respeito, quando você vai na igreja ou qualquer outro lugar religioso, eu te respeito. Agora é hora de você me respeitar dentro da minha conduta religiosa. Não, mas hoje estava marcado. Não tem nada marcado. Ou então já conversa agora. Tal dia, tal data, 2 dias assim, ok? Vamos respeitar.
E a melhor coisa é conversar e respeitar. Cumprimentar. É proibido cumprimentar a pessoa no 9 de Ave. Nem mesmo é permitido dizer bom dia ou algo parecido. Nada. Em 9 de Ave não se cumprimenta. Já na noite, quando entra a noite de 9 de Ave, acabou, não tem por que cumprimentar. O cumprimento traz alegria, um abraço, um aperto de mão. Sempre vai sair uma risada, sempre vai sair alguma coisa, não? Nesse dia não é dia de risada, nesse dia não é dia de alegria, esse dia é um dia de reflexão. Aconteceu um ato muito terrível, muito terrível. E como nós falamos aqui no começo, o nosso corpo é a representação do templo sagrado. Não é um momento de se alegrar quando o corpo ele está em colapso. Quem está doente está rindo? Não. Geralmente quem está doente não ri. Geme, chora, sente dor, incomoda. É a mesma coisa nesse dia. Tem que ser sério. Passear e fumar. A pessoa não deve passear no mercado para não se chegar a riso e alegria. Há quem proíba fumar no dia 9 de Ave. Tudo que traz prazer. Tudo que traz prazer é alegria. Acabou. 9 de Ave não tem prazer, não tem alegria. Um outro exemplo. A pessoa vai no velório. Vai contar piada, vai dar risada. Vai tocar música, vai no enterro. Por mais que o morto falou, meu enterro não pode ter choro. Não pode ter alegria. Não é legal. A pessoa está ali deitada, não se mexe mais, acabou. Vai estar festejando, soltando fogos. Ei, morreu. Ah, o templo caiu. Ai, que alegria que o templo caiu. Não dá, né? Não pode. Trabalhar. Quanto ao trabalho, no dia 9 de Ave, é nosso costume proibir a realização de qualquer tarefa que requer certa concentração, ainda que não se trate de trabalho profissional. Essa proibição se aplica em toda a noite do jejum e estende-se até o meio-dia. Tarefas que não requerem maior concentração podem ser realizadas. Por exemplo, acender velas, arrumar o nó do sapato, quando não é de couro, né? Amarrar o sapato quando não é de couro, lógico. Nós já falamos que é sapato, de couro não pode. Porque no dia do jejum não se pode fazer nenhum tipo de serviço. Geralmente, lógico, o serviço muitas das vezes quando a pessoa tem prazer no seu serviço, no seu trabalho, né? Então não se deve trabalhar. Agora, eu trabalho em empresa. Como é que eu não vou trabalhar? Né? A questão é, vai trabalhar, mas não sai da concentração. Não sai da reflexão. Já conversa com os amigos. Trabalha com um amigo do lado, alguém, trabalha com o patrão, conversa, ó patrão. Ó amigo, seguinte, na quinta-feira eu vou estar tendo uma concentração muito forte espiritual da minha religião e assim, não repara não. Talvez eu chegue aqui e não vou cumprimentar, um dia muito triste, é um dia muito denso. Então assim, se eu não tiver muito de conversa, vai passar. Vai passar, tá bom? Aí depois a gente volta ao normal, mas pelo menos assim, eu vou precisar só um pouco mais de isolamento, eu vou ficar ali meio... Vocês vão perceber que eu tô meio abatido, tô com muita conversa, mas depois a gente vive a vida normal de novo, né? Tudo é conversa, tudo é conversar, né? É chegar e falar, olha, desculpa. Pois, no outro dia pede desculpa. Ou no mesmo dia à tarde, pede desculpa, tá? Se caso eu te tratei mal, se caso eu fui rude, se caso eu fui... Não é o meu normal, você me conhece, sabe como que é, mas é um dia religioso de muita reflexão e eu precisei parar minha vida normal para refletir o que realmente eu quero da minha vida, né? É um momento muito específico.
Sentar na cadeira. Temos o costume de não sentar em cadeiras em 9 de Ave. Isso é válido tanto para a noite de 9 de Ave, que seria na quarta-feira à noite, né? Como para o dia até o meio-dia. Nós sentamos no chão nesse período, desde a noite da quarta-feira até o meio-dia de 9 de Ave, sentamos no chão. Após o meio-dia é permitido, porém, as demais proibições permanecem valendo até o final do jejum. Então, assim, chegou a noite, quarta-feira, 9 de Ave, vamos ler Eirá, sentados no chão. Arvit vai ser feito sentado no chão. Eirá, sentado no chão. Vai sentar no chão, vai ficar de forma mais incômoda até o meio-dia de 9 de Ave. Depois do meio-dia do 9 de Ave, já pode sentar na cadeira, já pode começar a sentar, né, cadeiras, camas, sofá, tal, normal. Mas as outras proibições continuam, ou seja, se vai abluir as mãos, é só os dedos, nada de perfume, nada de beleza, nada de sapato, nada. Só depois que acabar o jejum, que são às 6 horas e 5 minutos da quinta-feira, dia 23 de julho, que seria o término de 9 de Ave, aí a vida volta ao normal. Preparar comida. Temos o costume de não iniciar o preparo da refeição para quebrar o jejum antes da tarde, mas para a finalidade de cumprir um ato meritório é permitido. Circuncisão, não vamos fazer agora. Sequência da reza em Minha e Arvit e santificação da lua. Colocamos o talit e o tefilim na Minha, com proferição das respectivas brachot. São recitados os cânticos diários e tudo mais que deixou de ser dito na oração matinal. Então, assim, para os homens, né? Para os homens que colocam talit, colocam tefilim. Então, já na parte da Minha, de 9 de Ave, já é permitido colocar tefilim e o talit. E fazer as rezas que não foi feito na parte da manhã, pode fazer na hora da Minha. Ashrei é recitado e em seguida o meio Kadish, para quem faz Kadish. É feita a leitura da Torá e a lida da Haftará, conforme procedemos nos demais jejuns coletivos. Em seguida é recolhido o rolo da Torá e é proferida a prece de Shemona Esrei. Bom, isso aqui é parte do templo sagrado, a parte da sinagoga, parte da sinagoga. Outras coisas proibidas no 9 de Ave. Foi ensinado no Talmud Ta'anit 29a. 2 pontos. No dia 7 de Ave, os gentios adentraram no santuário. Eles comeram, beberam, profanaram a santidade do templo durante o sétimo dia e o oitavo dia de Ave. No entardecer do 9 de Ave, eles atearam fogo que permaneceu queimando durante todo o dia 10 até o pôr do sol. Então veja, é motivo de alegria 9 de Ave? Não, não é nenhum motivo de alegria. Aqui, naquele tempo, dia 7 e dia 8 de Ave, os Rishaim entraram no templo sagrado. Aí começou todo tipo de profanação que qualquer um pode imaginar. Todo tipo de profanação. E depois eles atearam fogo em 9 de Ave. E esse fogo ficou queimando até o dia 10 de Ave, até o pôr do sol. O que significa isso para os dias de hoje, para nós? São pensamentos falhação, são os Rechaim, que não devem habitar no nosso templo sagrado, que é o nosso templo de Akadosh Baruch Hu, que é a nossa alma,
que é o nosso cérebro, nosso coração. Lashon Hara tem que ter totalmente livre de Lashon Hara. Lashon Hara é uma das piores averot que tem, né? Depois da idolatria, Lashon Hara é pesado. Não se pode fazer Lashon Hara, nem nesse dia, nem em outro. Então, assim, temos que ficar constantemente em sentinela durante esses dias, para não perder a santidade, não cair a santidade. Para quando chegar o dia de 9 de Av, ou seja, quando chegar dia 7 e dia 8, o nosso templo, o nosso eu com Hashem, tem que estar intacto. Somente fazendo lembrança do que aconteceu naquela época para que não aconteça hoje. Para que os Rechaim, as entidades negativas, não entrem em contato conosco, não venham nos influenciar no pensamento e falhação. Não só entidades negativas, pessoas à nossa volta vão tentar entrar no templo. Esse templo tem que estar totalmente blindado, totalmente bloqueado, isolado. O nosso templo sagrado de Akadosh Baruch Hu não pode entrar em chamas. A razão para o jejum não ter sido marcado para dia 10, período em que a maior parte do santuário foi queimada, é em função da parte inicial da desgraça ser considerada mais rigorosa. Então, costumamos não recitar no dia 10 a bênção de Shehrei e Reiano. Também é costume não se lavar ao cortar o cabelo antes do meio-dia do dia 10 de Av. Então, assim, como quem for fazer todos os procedimentos, começando já a partir de hoje, dia 1º de Av, chegando até lá, só vai poder cortar o cabelo, só vai poder colocar roupas novas ou algo novo depois do dia 10 de Av, depois do meio-dia do dia 10 de Av, que seria sexta-feira, dia 24. Dia 24 de julho, depois do meio-dia, aí pode cortar o cabelo, aí pode lavar, pode fazer a vida normal, né? Mas enquanto não chegar esse período, conserva a restrição. Lógico que depois do dia 9 de Av, acabou o jejum às 6h05, normal, vai tomar banho, isso e aquilo, mas cortar cabelo, essas coisas como está escrito aqui, não, ainda não. Só depois do meio-dia do dia 10 de Av. Quando o dia 10 de Av cai em uma sexta-feira, é permitido lavar o corpo, cortar cabelo e lavar a roupa, já a partir da manhã de sexta-feira, em honra ao Shabat. Opa, mudou aqui. Então, como o dia 10 de Av vai cair numa sexta-feira, em honra ao Shabat, vida normal. Sensação para relações conjugais na noite de 10 de Av. É correto não ter relações maritais na noite de 10 de Av, exceto em caso de essa noite ser a imersão do mikve, ou em caso de um marido ter de viajar ou ter chegado de viagem. Então, dia 10 de Av à noite, não é permitido relações matrimoniais, exceto o caso da noite ser a imersão do mikve, ou seja, quando a mulher sai de Nidá, faz o mikve, então pode ter relações conjugais. Aqui vai ter uma outra parte do Shulchan Aruch que fala quando o 9 de Av cai no Shabat ou no domingo. Como não vai cair, então não vamos fazer essa parte da leitura. Nós vamos ver aqui agora. Capítulo 126 do Shulchan Aruch, lembrar a destruição do templo. Desde a destruição do templo, nossos sábios
de abençoada memória, e instruir a lembrar a destruição em cada celebração, conforme está escrito. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, se eu não mantiver a recordação de Jerusalém acima da minha maior alegria, isso faz parte do Terrilim 137, 5 e 6. Eles ordenaram que o povo de Israel não edifique uma casa com paredes pintadas ou desenhadas, de modo que se assemelhe a um palácio real. Tampouco é permitido pintar a casa toda. Depois de rebocar e pintar, a pessoa deve deixar um espaço de 1 cúbito por 1 cúbito na direção da porta como lembrança da destruição do templo. Essa lei, contudo, não é observada atualmente e não sabemos claramente por qual motivo. Tudo bem. Lembrar a destruição em uma solenidade, em um casamento. Além disso, eles instruíram que, ao preparar uma festa para convidados, ainda que seja em celebração do cumprimento de um preceito, não sejam servidas todas as iguarias que normalmente seriam oferecidas. Tampouco uma mulher deve usar todas as suas joias ao mesmo tempo. Em caso de casamento, para lembrar a destruição do templo. Não se toca instrumentos musicais para lembrança da destruição do templo. Então, nesses períodos não se toca instrumentos, a não ser que a pessoa trabalhe com isso e vai tocar numa festa de quem não é Israel, né? Vai tocar lá na casa do patrão, é contratado para isso, é o trabalho da pessoa. Então ela vai fazer esse trabalho de tocar na casa do chefe numa determinada festa. É proibido alegrar-se excessivamente, como nós já mencionamos, né? Então, essas são as instruções. Aqui no 7 nós vamos fazer essa celebração dessa data. Na quarta-feira, aqui à noite, nós estaremos aqui, como é de costume do 7, reunir as pessoas que podem vir, para que então nós venhamos a fazer essa introdução do jejum e também da leitura de Eirá, e cada um depois vai para sua casa na mesma concentração e conexão com essa parte da tristeza, lembrar o templo, fazer uma reflexão da própria vida, de tudo que passou desde 9 de Av do ano passado até esse 9 de Av de agora, e fazer a sua reflexão, seu balanço geral de tudo, e poder fazer uma retrospectiva e, Baruch Hashem, fazer o teshuvah e não permitir mais que nenhum dos dias que vem o templo sagrado de Akadosh Baruch Hu seja destruído. Então nós temos um compromisso hoje, dia 15 até o dia 9 de Av, com essas instruções, para que a gente possa fazer essa conexão. Tempos difíceis, tempos densos de muita tristeza, principalmente quando entraram no templo no dia 7 e no dia 8 e provocaram ali as maiores atrocidades contra a Kadosh Baruch Hu e contra a Torá. E nós temos o compromisso da nossa alma estar fazendo Kiddush Hashem todos os dias. Nós temos o compromisso de sermos um canal, um fluxo divino nesse mundo. Lembrando que as restrições devem ser feitas de forma consciente, de forma que seja respeitoso, educado. Vai estar triste, mas não seja mal educado.
vai estar se conectando com o espaço do tempo, mas não vai provocar situações indesejáveis com outras pessoas. Vai procurar sempre explicar quando possível. Quando tiver a oportunidade, explica. Olha, desculpa, eu estou dentro de uma situação agora que não posso. Não posso falar, não posso conversar a respeito disso. Compartilhar vídeos engraçados, essas coisas, não. Evita, evita. São tempos de reflexão e de análise profunda do que você quer que esteja dentro do templo sagrado. É tempo de pensar, eu permaneço com a Torá aqui dentro de mim? A presença divina tem que ser constante dentro de mim? É um tempo de reflexão, de análise. Baruch Hashem. Qualquer dúvida, estaremos sempre estudando, sempre procurando os rabinos que nos ajudam, Baruch Hashem, e que seja um dia de muita resposta de Akadosh Baruch Hu para todos nós. Shalom, shalom.